Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu e o Nathanael resolvemos nos juntar. Nesse vídeo nós vamos fazer uma breve introdução do que foi a ditadura civil-militar aqui no Brasil. Não vamos fazer um vídeo muito longo, por conta que a ditadura militar é um período bem extenso, tem vários acontecimentos. Então, o objetivo do vídeo é fazer uma breve discussão do que foi esse período pré-ditadura. Para início de conversa, nós vamos começar com o governo de João Goulart. Não vamos prolongar aqui muito. Bom, o governo de João Goulart ele foi eleito democraticamente, mas o governo dele passou por muitas complicações. Primeiro, o país estava extremamente endividado. O presidente chegou até a conversar com o presidente estadunidense, que na época era o famoso John Kennedy, né? Mas o Kennedy ele não quis ajudar o Brasil, né, economicamente. Os Estados Unidos ele era um dos principais países que estavam ajudando os outros, principalmente os países que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Então o Jango, né, mais conhecido como Jango, ele foi atrás do presidente norte-americano, mas esse recusou. Outra coisa que aconteceu bastante no período de Jango foi as famosas revoltas populares. Muitas pessoas que dependiam do campo para sobreviver, elas fizeram diversas revoltas, né? Por conta que o custo de vida no país estava extremamente alto e o João Goulart ele queria fazer uma reforma agrária para que houvesse uma maior distribuição de renda para essas pessoas e que essas pessoas tivessem mais direito à sua terra. E a reforma agrária foi um dos principais pontos que essa oposição, né, esse anti-secularismo, enfim, um termo que eu acabei de inventar aqui, enfim, essa oposição a João Goulart tocou para que criasse uma espécie de contrafluxo à política de João Goulart. Então, beleza. Um dos principais movimentos foi da IBAD, que é o Instituto Brasileiro de Ação Democrática. Esse instituto ele criou uma filiação, uma parceria com a CIA, com o governo norte-americano, para financiar a candidatura de deputados, governadores, enfim, de políticos, para criar toda uma frente no Congresso para derrubar o governo de João Goulart. Então, aqui a gente está tocando em alguns dos pontos de que os Estados Unidos foi um dos principais, podemos dizer, motivadores para que houvesse um regime autoritário aqui no Brasil, por conta que ele estava financiando a candidatura de políticos para criar toda essa frente no Congresso para derrubar o governo de João Goulart. Outro instituto que também fez toda essa frente foi o IPES, que é o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, que era um instituto que tinha a nata intelectual da época e que uma das estratégias desse instituto era promover uma, uma propaganda anticomunista e de ficar lançando algumas manifestações públicas, né, e estratégias antigovernistas que financiavam grupos de oposição ao governo de João Goulart e que tinham um caráter de extrema direita. E também esse instituto, que é o IPES, ele tinha um novo projeto político, né, que estava aberto o capital financeiro e que esse capital financeiro vinha dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam financiando essa nova empreitada dessas instituições, que todos os seus membros eles estavam sabendo de que havia essa estratégia política de derrubar o governo de João Goulart, propagando um discurso anticomunista, né, que eles acusavam João Goulart de ser comunista, de querer fazer essa reforma agrária, de distribuir as terras para os mais pobres. Enfim, agora o Nathanael ele vai dar continuidade sobre esse período pré-ditadura.
Bom, gente, dando um prosseguimento à fala do Vitor, né, nesse processo de introdução do que foi a ditadura militar, como se deu esses primeiros processos aqui no Brasil, é importante a gente lembrar também da própria conjuntura de mundo, digamos assim, né? Essas disputas entre os Estados Unidos e a União Soviética, ainda elas interferem na ditadura que aconteceu aqui no Brasil. O Vitor comentou alguma coisa, né, sobre o investimento dos Estados Unidos, né? E essas políticas de aliança também com relação ao Brasil, esse medo que foi sendo criado, tendo em vista um chefe de governo que tinha alianças mais próximas ali com o socialismo. Então, assim, essas questões, elas também elas norteiam também muito o que aconteceu naquele período, certo? Com relação às reformas de base, né, que o Vitor comentou anteriormente, né, os setores, né, que governavam o Brasil, né, as elites, elas não viam essas reformas como algo positivo, porque mexia diretamente com seus lucros, né, digamos assim. As reformas agrárias, elas mexiam diretamente com os latifúndios, né, com os donos de terra. As reformas tributárias, também com os lucros, né, com relação também aos bancos. E isso, né, a classe da elite não via essa reforma de bom grado. Então, naturalmente, eles olhavam para aquele candidato, né, e exerciam ali um olhar de cautela e tentavam, de certo modo, fazer com que a imagem do João Goulart, né, do Jango, ela fosse cada vez mais impopular, que ela não tivesse uma adesão por parte da população. E existiu após ali a posse do Jango, né, ali no contexto de 1963 e a próxima ali do que foi o golpe, alianças que ele mesmo fez. Por exemplo, nós temos o Leonel Brizola, que é um nome importante daquele período, que pedia, né, ao Jango que ele tivesse uma política de não conciliação com as classes, ou seja, ele queria que o governo federal fosse mais incisivo na imposição dessas mesmas reformas, fazendo com que o Congresso Popular, que o Congresso, né, Congresso Nacional, ele perdesse um pouco do seu poder e que as classes populares tivessem mais autonomia, digamos assim. Posteriormente, o João Goulart ele decreta o estado de sítio, né, que é a situação em que o presidente ele é meio que soberano, né, mas essa reforma ela não é bem vista por parte do Parlamento, do Congresso Nacional, e até mesmo pelas suas alianças da esquerda. A esquerda, de modo geral, que queria uma eleição a partir ali de 1965, não viu aquela autonomia por parte do João Goulart como positivo, certo? E nós temos, por outro lado, um crítico, né, que é o Carlos Lacerda, que utiliza desses mesmos agentes de propaganda, como o IPS, né, que o Vitor falou, da disseminação de uma imagem negativa do governo do João Goulart, né, do João, como esse cara que é mais voltado ali para o socialismo, para o comunismo. Então é uma imagem que vai sendo gradualmente jogada na mídia, e ele vai perdendo popularidade, certo? Bom, existiram dois momentos importantes, vou falar para vocês, que precedem ali 1974, né, o golpe. E foi o comício organizado na Central do Brasil, né, o comício que teve a participação de cerca de 150, 200 mil pessoas, em que o Jango ele conclamava ali determinadas reformas que deveriam acontecer no Brasil. E posteriormente a esse comício na Central do Brasil, houve, digamos, meio que como resposta, né, por parte da população que foi influenciada de certo modo, né, por esses institutos já mencionados anteriormente. Por exemplo, a Marcha da Família com Deus para a Liberdade, né, que foi promovida inicialmente no Rio de Janeiro, mas que ganhou outros espaços também, como São Paulo, e fez com que uma parcela significativa da população, no primeiro comício, cerca de 500 mil pessoas estavam lá, reivindicando, ou melhor, protestando contra aquele governo que queria mexer nas bases do Brasil, né? Que para eles era um governo autoritário, certo? Bom, e o João Goulart, ele meio que perde um pouco dessa sua popularidade, ou mesmo do seu trato mesmo de um governante de uma nação, pela sua não aliança, ou do seu não diálogo com as Forças Armadas. Porque, assim, existiam alguns casos em que houveram levantes, né, por parte da hierarquia das Forças Armadas em alguns locais, pelos quais ele apenas anistiou, né, os soldados, ou não deixou com que as Forças Armadas aplicassem a sua própria disciplina. Então, de um contexto geral, as Forças Armadas elas estavam se deslocando de não uma participação mais efetiva no governo, que é importante que o governo ele tenha essa aliança com as Forças Armadas, e não era isso que estava acontecendo, certo? Então, as Forças Armadas, elas meio que estavam tendo um distanciamento ali com o presidente da República. Então, assim,
O fato de ele não ter a sua aliança com as Forças Armadas e se sentir, de certo modo, isolado, faz com que, de fato, as Forças Armadas elas cheguem, né, ao Rio de Janeiro e se instaurem ali um novo regime que vai durar cerca de 21 anos. É importante lembrar que muitos dos que apoiavam aquele movimento das Forças Armadas acreditavam que seria, né, rápido, né, ou melhor, e posteriormente, no ano seguinte, já houvesse as eleições, normalmente como aconteciam, né, que as forças políticas ali pudessem participar. Não foi isso que aconteceu, o governo militar, ele fica por cerca de 21 anos, né, e vai deixar uma marca, um estigma muito forte na população brasileira. Então, gente, como a gente viu aqui nesse vídeo, a gente sabe que esse período que a ditadura não nasceu à toa, no dia 31 de março de 1964, os militares, eles não falaram assim, vamos fazer aqui um governo provisório, segundo eles, um governo provisório para que esse comunismo não chegue ao Brasil. É só para a gente ter a noção de que essa narrativa do anticomunismo já é bem presente aqui no Brasil, né? No período da era Vargas também tinha essa narrativa, né? Na ditadura civil-militar também teve essa narrativa e atualmente a extrema-direita também se utiliza dessa narrativa como uma forma de poder criar um discurso ameaçador, criar algum medo na população. A gente sabe que a história ela é feita de rupturas e permanências, né? Mas a gente sabe que essa narrativa anticomunista, esse fantasma do comunismo ainda é bem permanente aqui no Brasil. Então, gente, esse foi mais um vídeo que nós gravamos aqui para esse projeto que nós estamos desenvolvendo. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês interagem, curtam, compartilhem, discutem com os amigos, podem aqui comentar aqui no chat o que vocês acham, né, o que vocês entendem dessa narrativa anticomunista e tal, em que ponto vocês acham que essa narrativa está presente. E é isso, eu espero que vocês tenham, espero que a gente tenha contribuído para o conhecimento de vocês, como agora a gente está deixando na descrição do vídeo alguns conteúdos complementares para dar uma continuidade na discussão. E é isso, quer falar alguma coisa, Natanael? Na verdade, você mesmo, espero que vocês possam fazer bom uso do material. Qualquer coisa a gente está à disposição. E é isso, e até a próxima. Certo. Até mais. Tchau, tchau.